Shalom, shalom. Vamos para mais uma aula, dando a continuidade da aula de ontem. Nós vamos hoje para a segunda parte sobre Platão e sobre Adorno, dentro da proposta daquele tema que nós expomos ontem, a estética através de Theodor Adorno, que é o mentor da estética, né? Então, nós hoje vamos dar continuidade a essa abordagem, a essa aula que ontem nós fizemos a nossa primeira parte e agora estamos entrando na segunda parte. Segundo Adorno, tá? Platão ele capta de modo mais satisfatório a dialética do espiritual e do sensível no belo, justamente por dentro da proposta das teorias idealistas posteriores, não é? Então, em Platão, o efeito do belo é muito mais descrito como um processo dialético do que em si mesmo uma unidade de atração. Tá? É um processo entre o condicionado e o incondicionado, entre o prazer e o desprazer. Então, Platão trabalha nessa conexão dialética para poder conceber todo o seu pressuposto referente ao belo, tá? A beleza. Dentro ainda dessa proposta, nós podemos dizer que Adorno vê no belo platônico, na concepção de belo de Platão, um processo dinâmico, tá? Tanto no polo da ideia como da realidade objetiva do belo, quanto no polo subjetivo da satisfação sensível e depois na espiritual. Então, Adorno se lembra da noção kantiana de satisfação desinteressada que se segue ao final do processo de ascensão à ideia da beleza. Tá? Um outro sim também é que Adorno ele tematiza a arte como imitação, ou seja, existe um momento minimético não como imitação de algo objetivo ou de algo determinado, tá? Mas sim como uma conduta imitativa, a conduta da identificação do ente como que ele mesmo não é. Então, para Adorno, Platão favorece uma concepção de pensar o belo. E é essa a proposta que atrai dentro da recepção de Adorno. Então, a ideia de semelhança essencial aparece também em Frank Wedekind, quando ele fala da caixa de Pandora. Então, essa parte aqui é o assunto que nós trabalhamos ontem para você fazer aí uma rememorização e nós entrarmos, fazemos uma reprise para nós recaptarmos assuntos que tratamos ontem e para a partir de agora, dessa aula, nós já começarmos a trabalhar outros aspectos de concepções do pensamento de Theodor Adorno referente à estética. Tá? Então, a partir de agora já é a aula da parte 2. A parte primeira foi para você fazer um flashback da aula de ontem. Então, a essência da determinação do belo, ela se encontra no fato de que esses dois momentos diferenciados entre o si e a intenção recíproca, ou seja, a atração, estão mediados não obstante pelo que? Pelo um pelo outro, tá? Não há nada espiritual na obra de arte que não seja a si mesmo ao tempo também sensível, e não há nada sensível na obra de arte que não seja ao mesmo tempo também espiritual, sem que por isso venha se observar o espiritual e o sensível. Então, dentro dessa proposta, nós podemos ver que existe uma maneira, uma forma de se compreender uma obra de arte sob esse aspecto, que não é uma outra coisa que dar-se conta de uma constelação ou da dialética. Tá? E esses dois momentos se acham, então, um com o outro, o compreender entre a forma sensível e a forma espiritual. Tá? A forma espiritual é o sensível, distinguindo sempre esses dois momentos. No entanto, se pode pensar sempre ao mesmo tempo. Uma compreensão apenas sensível de uma obra de arte, ela se torna uma compreensão culinária ou pré-estética.
sem a distância estética propriamente dita. Tá? Então é preciso que é preciso justamente pensar o que Adorno propõe, que Adorno ele vai criticar a primazia não mediada do significado do espiritual, de que uma obra de arte não é outra coisa que uma espécie de escrita complicada para o espiritual. Mas sim trata-se de uma má intelectualização da arte, esse posicionamento. Então, Adorno confronta esse pensamento platônico e ignora o conteúdo estético da Gerhard, não se reduzindo aos significados encontrados em uma obra, tá? Mas sim, principalmente na tensão concreta que ocorre com os eles. Em suma, nós podemos dizer que nenhum momento espiritual que não esteja mediado pelo sensível, tensão cuja expressão é a tarefa de uma estética filosófica. Tá? Então, o Adorno critica a ideia do belo e da obra de arte como uma espécie de ser, que ela é retomada em Wagner na noção de obra de arte total. E em Heidegger, na concepção que através da obra de arte, o ser mesmo fale. Então Adorno ele critica o caráter indeterminado dessa última concepção, uma vez que as obras apenas falam ser. Então, com toda determinada obra de arte se perde muitas das vezes quando se quer fazer dela algo absoluto. Em todo caso, há algo verdadeiro na ideia de que, frente ao limitado e ao absoluto, a obra de arte vai significar o quê? Justamente o incondicionado. Nesse aspecto, a estética filosófica vai procurar mergulhar nos fenômenos. E esse mergulhar nos fenômenos de um modo que essa referência ao incondicionado não lhe sirva de uma definição, mas leve a considerar a obra de arte como um campo de forças, algo dinâmico no processo que até é algo vivo, de modo que o critério estético da importância de uma obra de arte é até onde se pode chegar uma obra de arte para comparar em si mesma como um processo, as contradições das suas próprias condições reais e formais. Tá? Então, Adorno ele trabalha uma conciliação, ele resolve essa contraditoriedade da imagem para indicar tanto essa irreconciliabilidade na realidade, quando, no entanto, o potencial da reconciliação está pensado ao cabo no conceito da própria utopia proposta por Theodor Adorno. Tá? Adorno, então, retoma Platão dentro de uma proposta, de uma ontologia da noção das ideias fixas, imutáveis como os arquétipos ontológicos das coisas. Então a estética deveria também ser tomada não como algo dinâmico, mas sim como algo fixo. A resposta de Adorno então é o quê? É que essa ontologia das ideias de Platão é estática e a sua estética se aproxima mais de uma fenomenologia da experiência do belo. Então essa era a proposta, essa era as argumentações, as ideias e os pressupostos que nós tínhamos para tratar dentro dessa nossa pequena reflexão nessa segunda parte de Theodor Adorno e a estética.